Se no vídeo anterior eu contei para vocês a história daquela senhora que me procurou no escritório com um quadro bastante sério, grave, crônico de hanseníase, hoje eu quero mais ou menos nesta toada, porém de uma forma um pouco mais técnica, contar para vocês quais são as doenças que são consideradas pela Lei 8.213 graves. Quais são as doenças graves? Muito bem, pessoal. Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista e toda semana estou aqui falando sobre direito previdenciário, benefício, aposentadoria, BPC, enfim, os trabalhos que nos chegam aqui e que eu vejo a importância de trabalhar com a audiência, com vocês. Olha, existem então doenças que são consideradas pela Lei 8.213, mais especificamente presentes no artigo 151, como doenças graves. E o efeito prático disso, ou seja, de ter uma doença considerada grave, é ter a isenção de carência. A isenção de carência, o que é isso, André? Bem, como nós estamos falando de seguro social, para se receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, a pessoa precisa comprovar um período de carência, ou seja, de contribuições regulares feitas à Previdência Social. 12 contribuições é o período de carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Porém, se você, ou se uma pessoa que você conheça, possui uma doença grave de acordo com o artigo 151, essa carência de 12 meses fica isenta. Você precisa ter apenas qualidade de segurado. André, quais doenças são essas? A primeira, relembrando o vídeo anterior, a hanseníase. A hanseníase é uma doença considerada grave, neoplasia maligna, tuberculose, enfim. Existem muitas doenças que são consideradas graves. Paralisia incapacitante, ou seja, a pessoa teve um AVC. AVC não é considerada uma doença grave, porém o efeito do AVC pode sim gerar um quadro grave, ou seja, uma paralisia incapacitante. Cegueira, eu nem vou lembrar aqui a quantidade de doenças, mas assim, a importância de vocês saberem que algumas doenças para a legislação, devido à sua gravidade, à sua força, e à sua incapacitação, ela gera então essa isenção de carência e o indivíduo pode receber benefícios sem ter contribuído o número mínimo de meses para ter um auxílio-doença. Esse caso da senhora que eu contei no vídeo anterior, da senhora com hanseníase, na verdade nós não buscamos para ela auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez. Nós buscamos para ela o BPC-LOAS. Por que, André? Porque no caso ela nunca havia trabalhado e ela nunca tinha tido carteira assinada, ela não era segurada do INSS. Ela não tinha sequer qualidade de segurado. Ela vivia, na verdade, em situação de vulnerabilidade social. E, portanto, devido à sua situação bastante periclitante, com 3 filhos e mãe solteira, sem renda, sem trabalho, com, vamos dizer assim, uma doença que é, na verdade, um estigma na sociedade, ainda mais com uma doença que apresentava lesões na pele, nós vimos que aquela situação gerava, sim, o direito de conseguir um BPC. Mas vamos dizer que essa pessoa tivesse qualidade de segurada, que ela tivesse inscrita dentro da Previdência Social. Então, seria o caso de fazermos, sim, um pedido de auxílio-doença, havendo ali qualidade de segurado, ou seja, pelo menos uma contribuição regular em dia. Por quê? Porque pensem vocês, e aqui vamos fazer um exercício de imaginação, que é um exercício que todo advogado precisa fazer. A pergunta que fica é, essa senhora, ela poderia trabalhar com o quê? Com uma ferida no rosto e com uma ferida no tórax, aqui na região do busto. Alguém daria emprego para essa senhora? Ela me contou na época que o pouco tempo que ela trabalhou de forma informal foi como faxineira, limpadora.
E dificilmente alguém empregaria essa senhora, uma vez que a sua doença, a hanseníase, doença grave, doença visivelmente grave, crônica, a hanseníase ela traz em consigo uma situação de um estigma social. Então, ela gera por si só uma incapacidade social. Por quê? Porque, como é uma doença contagiosa, poucas pessoas teriam a chance de conseguir no mercado de trabalho um serviço ou um emprego. Isso também, podemos aplicar isso para outras doenças, por exemplo, a AIDS, não é mesmo? São doenças que geram uma espécie de estigma social. E por existir um estigma, existe também, né, além de serem consideradas doenças graves, nós temos também a questão da incapacidade social, que é uma interpretação da incapacidade num nível assim coletivo. As pessoas não conseguem terem a oportunidade ou mesmo a possibilidade de trabalharem, de exercerem uma função na sociedade e assim por diante. E por estarem nessa circunstância bastante difícil, né, de sofrimento, de marginalização, existe então essa questão da interpretação da incapacidade social. Ou seja, além dessas doenças serem também, não todas as doenças do rol do 151, mas além de algumas doenças como hanseníase, AIDS, né, e outras, terem a força de serem reconhecidas como doenças graves, algumas também são reconhecidas como doenças que geram incapacidade social. Então, todos nós precisamos ter isso em mente. Doenças graves isentam o indivíduo, o segurado, de carência. E certas doenças como hanseníase, AIDS e algumas outras geram também uma incapacidade social. Ou seja, a pessoa possui um estigma e esse estigma gera assim uma dificuldade ainda mais grave para que essa pessoa participe na sociedade, consiga serviço, né, uma função social, um emprego ou algo nesse sentido. Então, este vídeo aqui visa com que você tenha consciência das doenças graves e da incapacidade social, que é uma interpretação da incapacidade, como isso pode mudar a interpretação, o cenário, a percepção para a vida dessas pessoas. Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista e se você se interessa por este tema, este assunto, por favor, compartilha, curta este vídeo, se inscreva no canal que vamos estar aqui toda semana falando de direito previdenciário. Um grande abraço.